Vamos ver. Fechou. Boa tarde, gente. Obrigada por vocês continuarem aqui. Realmente o Instagram está acontecendo algum problema que eu não consigo identificar. Não consigo colocar a pessoa que eu convidei, o senhor Telmo, secretário de Segurança Pública de Santo André. Já mandei o convite para ele. Ele não visualiza o meu convite. Eu não sei o que acontece. Então, muito obrigada. Já é a terceira vez aí que a gente está entrando. Vamos ver se agora dá certo. Eu faço votos que sim. Esperar o senhor Telmo entrar. Enquanto isso, vamos ouvir uma música para relaxar a mente. Meio da semana. Telmo entrou. Agora eu vou mandar o convite, senhor Telmo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Convidar. Aparece que não pode participar. Aí aparece já para mim uma câmera pedindo para aceitar. Eu aceito e foi! Fogo! O Instagram não está querendo que a gente passe essa informação tão importante. Então, me ouve. Ouço sim, doutora, tudo bem? Pronto, tudo bem, muito obrigada. Me perdoe aí, mesmo fugindo totalmente do meu controle, realmente não estava aceitando. Então, eu agradeço aí a paciência, a confiança em continuar aguardando. E pronto, deu certo. E quero desde já agradecer. Gente, eu já quero contar uma coisa para vocês. Quando eu falei com o senhor Telmo para a gente fazer, posso lhe chamar assim ou tem um jeito que prefere que lhe chame? Não, senhor, deixa eu só. Pronto. Então, quando eu falei para o senhor Telmo sobre essa possibilidade da gente vir fazer uma live para passar informações, gente, ele foi extremamente solícito e ele de pronto já falou, claro que sim, a gente precisa mesmo levar informações. E isso é muito importante ser dito, porque a gente está aqui diante do secretário de Segurança Pública de Santo André, e ele poderia falar assim, não, eu tenho muitas atividades, não tem como falar, mas pelo contrário, quando eu falei, vamos levar informações a toda a gente, ele logo se prontificou, arrumou um horário na agenda dele, porque, como vocês sabem, eu estou em Portugal, então está no Brasil, a gente está com 4 horas de diferença, deixou aí o horário de almoço dele, então vamos valorizar, querido, muito obrigada. Eu vou deixar um bocadinho para você se apresentar, falar um bocadinho de você, que é um currículo extenso e muito rico, então eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, e aí a gente vai conversando, vai num bate-papo, e vai fluindo aí, mesmo com esse atraso, isso aí não vai atrapalhar o que a gente tem para falar de informação. Doutora Aline, primeiro, bom dia. Aqui no Brasil, né? Meio-dia 22, aí em Portugal, 16h22, né? Tarde aí para o público de Portugal. Para quem nos assiste, também agradeço demais. Eu sei que estou vendo aqui a minha diretora de articulação política, Bárbara, está aqui conectada. A equipe da Patrulha Maria da Penha aqui de Santo André, na pessoa da Daniele, e diversas outras patrulhas também estão conectadas. Para mim é uma honra, uma satisfação poder estar aqui contigo e bater um papo mesmo, né, sobre este mal que nos afeta socialmente, né, porque falar sobre Patrulha Maria da Penha é falar de violência doméstica, falar de algo que nos é muito caro. Então, eu pretendo aí falar um pouco sobre essa política pública exitosa aqui de Santo André, que é esse trabalho pelo Departamento da Guarda Civil Municipal, por meio de alguns abnegados, né, ou abnegadas patrulheiros Maria da Penha. Eu sou coronel reformado da Polícia Militar, aposentei em 2022, atuei por 38 anos no serviço ativo,
Sou advogado, sou professor universitário da PUC há 17 anos. As minhas disciplinas que eu ministro é Direito Penal, Processo Penal, Prática Jurídica. Também sou professor no nosso programa de doutorado, tá? Polícia e Sociedade Democrática, atuo bastante na área da Polícia Comunitária, Direitos Humanos, Relações Interpessoais. E estou aqui na Secretaria de Segurança Cidadã há 1 ano e 1 mês. Eu cheguei na administração passada, fui reconduzido pelo nosso prefeito Gilvan a chefiar aqui a Secretaria de Segurança Cidadã, que tem entre os seus departamentos o Departamento da Guarda Civil Municipal. Acho que é isso, né? Muito bom. Temos várias coisas em comum, Telmo. Não sei se sabe, se o Diego comentou, eu fui GCM por 7 anos. Uau, não foi? Parte da família Azul Marinho de São Bernardo do Campo. Tenho um prazer imenso, um orgulho imenso de ter feito parte. Tenho vários conhecidos da GCM de Santo André. Já estive algumas vezes na GCM de Santo André. E também trabalhei muitos anos na Cruz Azul Saúde, deve conhecer no Cambuci. Então, eu sempre estive muito envolvida com o meio da segurança pública. Enfim, sou advogada, né? E trabalho com 99% dos meus clientes são mulheres. E a maioria delas buscam proteção quanto à violência doméstica. E foi o que o senhor falou, é necessário a gente cuidar. É um assunto muito delicado e é um assunto que não envolve só uma pessoa. É uma família que está ali envolvida, é uma vida que pode ser ceifada por falta de informação e falta de proteção. A época, quando eu saí, já estava falando-se mais dessa situação de Maria da Penha e de uma viatura da Maria da Penha. Inclusive, eu tive uma amiga de Santo André que atuou na Maria da Penha. E quando eu estava conversando com o Diego sobre isso, eu falei assim, como que está a atuação? Ele falou, Aline, a atuação em Santo André, ela é muito atuante, a gente tem números assim alarmantes e também situações tão grandes quanto no caso da resolução. Então eu falei, então isso tem que ser dito. Muita gente não sabe que existe uma patrulha Maria da Penha, muita gente não sabe que essa patrulha está aí para cuidar das mulheres, para zelar, e realmente uma questão do preventivo, né? Porque prevenir, a nossa avó já dizia, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, eu queria que você me contasse um bocadinho como que funciona essa patrulha a Patrulha Maria da Penha, como que faz para acionar, qual que é o papel da Patrulha Maria da Penha, porque muita gente tem a impressão de que tem muita gente que tem medo de acionar e achar que vai ser duplamente vitimizado, no sentido de que nada vai acontecer, e o agressor vai ficar livre e vai ficar ali, e é só um papel. Então, eu queria bater papo nesse sentido de desmistificar e para que as pessoas entendam a quem buscar apoio, como buscar, quando buscar. Conta um pouquinho para a gente, Thelma, por favor. Bom, doutora Aline, primeiro, parabéns aí. Não sabia, acho que o Diego não me... A gente trabalha um do lado do outro, mas a gente acaba falando sobre tantos assuntos, mas ele esqueceu. Acho que esse principal que ele falou, eu acabei me esquecendo também, né? Santo André, em 2020, ele assina um convênio com o Poder Judiciário, com o departamento aqui do Fórum de Santo André, dedicado à parte de violência doméstica. Ele assina um convênio. Neste convênio, a prefeitura se coloca à disposição e se obriga a algumas posturas, entre elas destacar GCMs para atuarem tanto na fiscalização das medidas protetivas de urgência, quanto também na prevenção, para, obviamente, evitar que outras mulheres incidam, né, na violência, né, ou, eventualmente, aquelas mulheres que sofrem, não sabem
que aquilo é possível ser objeto de medida protetiva, também poder se valer aí do Poder Judiciário. Então, em 2020, o convênio é assinado, o pessoal começa a montar ali, escolher as pessoas com afinidade para atuar na Patrulha Maria da Penha. Uma dificuldade que o pessoal encontra no primeiro momento é como montar a equipe, porque precisa ter um perfil para tratamento, um perfil que a pessoa não se envolva com a vítima e também tenha uma abordagem humanizada. É uma E linha aí, muito tênue, né? É uma linha realmente muito tênue e que não adianta só colocar, que a gente sabe que tem perfil de pessoa que é o perfil mais agressivo, que é o perfil mais bruto, né, de atuação na rua mesmo. E numa situação dessa não cabe, porque a mulher precisa ali de uma proteção, né? aí você precisa lidar com essa questão, né? Porque não é o fato da mulher ter a medida protetiva que ela quer contato com alguém. Às vezes ela não quer nenhum tipo de mais contato. Já chegou no extremo, inclusive, de ir ao Poder Judiciário e ter a concessão da medida, que ela não quer mais nenhum tipo de contato com o poder público, muito menos com o segmento fardado. Já foi tanta viatura que foi na sua residência, já foi para a delegacia em alguns momentos, às vezes o vizinho liga, que ela não quer nenhum tipo de contato. Então você precisa realmente ter esse tato, né, de cuidado para lidar com as pessoas. A pessoa que não quer o contato conosco, então ela vai passar a ser supervisionada. Aquela pessoa que quer o contato, então a gente tem umas rotinas, né? Então, como é que funciona, né? Então, só voltando nesse início, a dificuldade que a patrulha teve, porque é uma falha até do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário firma o convênio com o Poder Público Municipal, mas ele não capacita o guarda municipal. Ou seja, o município ele fica livre, ou seja, ele fica sozinho. Então, o Poder Judiciário não vai te dar uma instrução, olha, o que é uma medida protetiva, como a fazer, porque você vai trabalhar muito também no processo de mediação de conflito, muitas vezes, né? Como é que você vai... E aí, a equipe originária aqui de Santo André, que permanece até hoje, eles foram buscar expertise em guardas vizinhas, que já faziam esse trabalho. Então, a gente tem uma referência aqui, que é a Guarda de Suzano, né, região aqui também da Grande São Paulo. Eles pegaram esse material e acabaram desenvolvendo também um material próprio. Tanto é que esse material, quando eu cheguei no ano passado, nós temos aqui na Prefeitura de Santo André algumas estruturas, entre elas a Escola de Governo. Ou seja, o que nós fizemos? Nós curricularizamos essa prática da Patrulha Maria da Penha de Santo André e criamos um curso de capacitação para outras guardas. Uau! Nós já capacitamos e treinamos mais de 100 guardas de outras guardas fora de Santo André. E agora, dia 30 de abril, a nossa patrulha está indo para Vargem Grande, Paulista, também a cidade da Grande São Paulo, capacitar e treinar a Guarda Civil Municipal Grande que deseja implantar a Patrulha Maria da Penha. Ou seja, a gente só hoje Está ramificando mesmo, né? Levando um trabalho bom e bem feito para outros municípios. Isso é muito importante, porque eu sou da opinião de que a melhor forma de crescer, de multiplicar, é dividindo informação, partilhando conhecimento para que a outra guarda também possa atuar dessa maneira, né? Porque a gente sabe que as guardas têm as limitações de município, mas nada impede que essa informação seja replicada. E diz-me uma coisa, essa equipe da Patrulha Maria da Penha, ela trabalha... uma equipe, são duas equipes, elas trabalham 12 por 36 ou elas são 5 por 2? Como que funciona para que a pessoa tenha essa base? E também, o senhor comentou no começo de que tem gente que é feito acompanhamento. Acho que isso é muito legal falar da estrutura mesmo, né? Então, a pessoa aciona o que acontece e por que vem esse acompanhamento. Isso é muito, muito bacana. Hoje nós estamos na Guarda de Santo André com cerca de 10 a 12 GCMs na Patrulha Maria da Penha. Então, nós temos lá a equipe, uma pequena equipe que faz a parte administrativa,
estou até precisando melhorar essa equipe, né? Tá aí a Daniela, a inspetora Vicenzina, que estão me ouvindo, deve falar assim, o senhor prometeu, mas depois eu vou... Daqui a pouco elas mandam aqui, olha, tá prometendo de novo, vai ter que cumprir. Tem a patrulha 24 horas, então tem pelo menos uma trabalha 24 horas, né? Então 12 por 36, as patrulhas matutinas e as noturnas, que elas passam a ser uma referência na cidade. A própria polícia militar, numa emergência, acaba deparando com descumprimento de medida protetiva e já aciona a patrulha Maria da Penha. Então ela virou realmente uma referência nesse sentido, né? Então ela trabalha... Qual é a dinâmica disso, né? A mulher que tem a medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário nos manda a decisão. E aí nós fazemos a escuta ativa, né? Então, a nossa equipe entra em contato com a vítima, convidando a vítima a comparecer à sede do comando da GCM, para que ela possa, eventualmente, a gente preencher um questionário, porque a gente não tem a informação que a gente precisa, por exemplo, na decisão da medida protetiva. Então, você não sabe qual sobre o agressor. Então, você não sabe se ele tem passagem criminal, você não sabe se o agressor tem carro, se o agressor tem algum tipo de vício, se o agressor trabalha. Porque é importante quem está nos ouvindo que medida de violência doméstica não tem nível social, né? Então, qualquer espaço da sociedade, se assim pudermos falar, pode ser objeto da medida protetiva. Então, a equipe precisa preencher esse questionário. E aí, quando a mulher não tem condições de vir até o comando, a equipe se desloca até eles, ou tem aquela mulher que realmente ela não quer nenhum tipo de anteriormente, então ela vai ficar só sendo monitorada, por nós a gente chama de ser assistida. Quando ela vem até o comando, preenche esse questionário com ela, e aí a gente até oferta a ela também instalar no celular, desde que o celular seja compatível, o botão de pânico. Então, ela também sai, quando ela tem o seu interesse, sai com o botão de pânico, que para nós é uma ferramenta importantíssima. Então, mais ou menos essa rotina que a gente tem. Hoje, para você ter uma ideia, desde a criação, e a gente sempre tem que trabalhar desde a criação, porque a medida protetiva ela não tem um prazo limite, né? Ela pode, obviamente, deixar de ser concedida, principalmente quando a vítima reata com o agressor, né, por N circunstâncias, ou, de repente, a gente fica sabendo. Mas, se você tem uma ideia, de 2020 até começo de março passado, nós estamos com 5.028 medidas protetivas deferidas. Então, assim, são mais de 5.000 mulheres que hoje são atendidas por Santo André. E a nossa satisfação, embora seja sempre estatística, né? A estatística depõe contra o gestor público, obviamente. O dia de hoje não é igual ao dia de amanhã. O que acontece hoje não vai se repetir daqui a algumas horas. Mas exato, a vida é muito orgânica, né? A gente está em constante movimento. Nós estamos com 0 feminicídio na cidade. Desde que foi implantada a Patrulha Maria da Penha, todas essas mulheres que estão em medidas protetivas, 0 feminicídio. Inclusive, no mês de março, talvez até você tenha mais experiência do que eu, Aline, talvez até por conta de se chamar muito, né, o mês da mulher, se discutir muitas políticas. Nós tivemos ocorrências graves, com acionamento do botão de pânico, prisão do agressor, um agressor que estava na porta da vítima, era procurado pela justiça há 10 anos. Então, assim, Deus! Foi bem bacana mesmo a atuação nossa aí, né? Da nossa, que eu digo, da equipe aí. Então, é um trabalho, né? Assim, contínuo, como você mesmo disse, é muito dinâmico, né? Comportamento social, envolve seres humanos, mas a equipe está preparada. Essa turma da Patrulha Maria da Penha, o comando, quando implanta a Patrulha Maria da Penha em 2020, eles fazem um processo de capacitação para todo o efetivo da GCM. Embora nós tenhamos hoje esse contingente dedicado à violência doméstica, todo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Santo André recebeu também um treinamento para saber atender
ocorrências de violência doméstica. Então, em uma Inclusive, agora, situação extraordinária, qualquer GCM de Santo André tem condições de atender. tanto é que agora, em 2025, na Centro de Formação, agora durante todo o ano, dentro daquele momento que o GCM volta para a sua atualização profissional, tem lá uma matéria específica sobre violência doméstica, sobre Patrulha Maria da Penha, para todo o efetivo, até o final do ano, ser novamente requalificado. Muito bom. Então, eu tenho uma pergunta. Eu recebi algumas perguntas pela caixinha, então eu vou fazendo ela aqui, sem identificar a pessoa, a gente vai conversando realmente como um bate-papo. Você nos disse que é após o deferimento da medida protetiva. Então, se a mulher não tiver o deferimento da medida protetiva, ela não consegue ter esse apoio acompanhado da patrulha da Maria da Penha. Não, porque a gente não sabe, né? Então, como é que a gente atua? Com a prevenção. Essas mulheres que não têm ainda uma medida protetiva, por medo, por não entender que aquilo que acontece com ela é uma violência doméstica, a gente faz as palestras. Então, a equipe... Que incrível essa sua fala. E eu fico, assim, muito feliz de ouvir um homem falar isso. Porque, claro que a gente aqui não tem a briga dos sexos, mas a gente sabe hoje que as mulheres são as que mais morrem, né? Feminicídio. Hoje, graças a Deus, está em zero em Santo André, mas não é assim que acontece no resto do Brasil e, quiçá, do mundo. Aqui em Portugal, a gente ainda tem que avançar um bocadinho mais, porque aqui não se fala muito. Existe a violência doméstica, mas é um trabalhinho de formiga mesmo. Poucas são que vêm, que vai na rede social, que fala. Então, muitos advogados brasileiros cá têm desenvolvido esse trabalho exatamente porque a vítima tem que entender que ela é vítima e ela precisa de proteção. Mas, voltando a esse ponto, muitas mulheres, elas, por medo, elas por não saber como fazer, e por achar que é normal. Por quê? Vai replicando ciclos. Muitas vezes a mulher cresceu vendo o pai bater na mãe. Aí se relaciona com alguém. Acontece a mesma coisa. Então acha que aquela bolha é normal. Muitas mulheres cresceram vendo suas mães sendo humilhadas, xingadas, sem poder fazer nada, no sentido de limitações da parte do homem, como se a mulher fosse uma coisa. E não é mais faz muitos anos, mas na cabeça dela, ela realmente acredita que aquele cenário é normal. E eu vou dizer até por uma experiência própria, quando eu cheguei a atuar numa situação, não Maria da Penha em específico, mas a atuar, ela falou, não, a pessoa falou para mim, não, mas ele não me bate, ele só xinga, ele só grita, mas depois passa, como se fosse normal. Há pouco tempo aqui em Portugal eu fui a uma palestra, e aí a gente conversando, e uma colega de profissão chegou em mim e falou assim, ai menina, eu tô aqui escondida, porque o meu marido me rastreia, e ele sabe onde eu tô, e eu falei que eu tô na casa de uma amiga, e aí eu pedi dinheiro para ele, porque ele também não deixou eu mexer na conta. Eu fiquei perplexa, e eu falei assim, isso é violência doméstica que você passa, isso é violência doméstica? Ela, não, é só proteção. Então tem muito isso, da violência doméstica coberta por uma falsa proteção, por um falso ciúme. Então, assim, foi muito inteligente da sua parte tocar nesse ponto, porque as mulheres precisam enxergar até que ponto é amor e quando ultrapassa o amor, o cuidado e o zelo, né? Então, gritar, limitar de mexer em conta, ciúme excessivo, não deixar sair de casa, nada disso é amor. E aí, feita essa observação, Thelmo, quando a mulher não tem a medida protetiva, é feito um trabalho de palestras para que elas sejam, para que elas abram os olhos, é isso? Mas de qualquer forma, né, até porque nós temos diversas pessoas nos assistindo, Aline, o que a gente tem que sempre frisar, né? Até pela minha profissão, né, policial militar aí por 38 anos, hoje já praticamente há 2 anos depois que eu aposentei, trabalhando com segurança pública, palestrando sobre isso, escrevendo sobre isso, nós nunca podemos esquecer, claro, tem o conhecimento,
e aí por isso que as palestras elas levam para essa questão. Mas a gente tem que entender que qualquer tipo da violência existe a emergência. Por isso que a gente fala, né? 0153, mesmo que você não esteja, porque depois que se apresenta a ocorrência, né, e não é incomum isso, a autoridade ali policial vai verificar que aquilo não é apenas uma lesão corporal, aquilo é uma lesão corporal de gênero. E aí vai dar também o encaminhamento. É que Santo André hoje, nós temos o núcleo de violência doméstica aqui. Porque o Brasil hoje, nós tivemos uma alteração recente, né, na lei da Maria da Penha, que os municípios que não tiverem o núcleo judicial da violência doméstica, o próprio policial militar, o próprio delegado de polícia, entendendo que aquilo é uma violência de gênero, ele pode de imediato decretar a medida protetiva, para depois ser validada pelo Poder Judiciário. No nosso caso aqui não, porque a gente tem o núcleo, né, judicial para isso, né? Mas nada é deixado, não é porque a mulher não está em medida protetiva que ela não pode ligar 190 numa emergência ou 153, muito ao contrário, ela deve. Qualquer situação que ela entender que ela está sendo violentada, ela tem o serviço público à sua disposição. Nós temos muitas mulheres que às vezes não quer ligar para a Polícia Militar, não quer ligar para a Guarda Civil Municipal, mas comparece aos nossos núcleos de assistência social. Aqui em Santo André nós temos o Vem Maria, o próprio Hospital da Mulher em Santo André tem a casa de passagem. Então, às vezes, essa pessoa passa por esses expedientes e esses expedientes nos acionam. Então, também tem essa corrente. É uma rede de proteção, literalmente, né? Então, a mulher não está desamparada, não que ela precisa ter esse apoio diretamente com a força policial, vamos dizer assim. Não, ela tem uma rede que vai chegar a nós. Isso que é importante a gente também deixar frisado. Senão tem pessoas assim, eu não tenho, eu não posso acionar nada. Não, você não só pode como deve, né? E aí a gente vai dar o devido encaminhamento, né? Pronto, muito, muito esclarecedor, porque essa era uma dúvida minha também. Então, vocês, mulheres de Santo André. Outra pergunta, antes de eu finalizar o que eu ia dizer aqui. Essa situação, parece óbvia a minha pergunta, mas eu a farei. Esse serviço é oferecido para os munícipes de Santo André. Exatamente. Para quem mora em... Então, mulheres de Santo André, que se por um acaso estão passando por uma situação extremamente delicada, violência, mas não tem já o deferimento da medida protetiva, você também está assistida, como o nosso querido Thelma acabou de dizer. Se você tem a medida protetiva, aí é feito também um trabalho, que aí agora a gente vai entrar nesse. Então, Thelma, imagina, eu tenho a medida protetiva, chega até vocês, a equipe entra em contato com a vítima, e aí a vítima fala, por exemplo, não, eu quero ser acompanhada. O que é esse acompanhamento que a GCM faz? Então, quando a mulher quer ser acompanhada, ela vem até o comando da guarda e ela preenche um questionário com várias informações que a equipe foi, ao longo desses anos, colhendo, que são informações importantes para a equipe. Eu disse lá o nome do agressor completo, idade, profissão, se ele tem a data vista, se ele trabalha, se ele tem passagem criminal, ou seja, uma série de questões que para nós é importante no dia a dia. Então a gente convida a mulher a vir até nós. Se ela não quer vir porque não tem condições ou tem receio, nós vamos até ela. Então, a equipe se desloca até um local em que ela entende que ela possa receber a equipe. Então esse trabalho. Tem a mulher que se desloca e instala o botão de pânico, tem mulher que não quer o botão de pânico. Então, a gente passa a fazer um acompanhamento. Se você me permite, eu estou aqui com uma apresentação que a nossa GCM Daniele fez na OAB no mês de março, sobre alguns números. E esses números, que é o que a gente quer trabalhar sempre. Ó. Eu tenho 5.028 medidas protetivas deferidas na cidade, são 5.028 mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha desde 2020. Eu tenho hoje, para você ter uma ideia, só 1.320 mulheres que são acompanhadas por nós. O resto eu só faço monitoramento. Por quê?
90 mulheres ao longo desses anos reataram com o agressor, ok? Mas eu tenho 2.181 mulheres que têm desinteresse. Ou seja, então eu tenho 5.028 medidas deferidas, mas ao longo desses anos, quase 2.200 mulheres não tiveram interesse. E a gente, obviamente, respeita, que aí é onde cria-se a ciência que a guarda precisa desenvolver sempre. Porque a mulher não quer mais, ela chegou ao extremo da medida e ela não quer nenhum tipo mais de contato. Mas a gente fica sempre olhando essas mulheres. Então a equipe tem lá a sua rotina, né? Dentro do seu expediente, dentro da sua gestão. Em algum momento a equipe vai, faz um contato, passa para saber se está tudo bem realmente, assim por diante. Então a gente tem esses números que são os nossos desafios, que são aquelas mulheres que chegaram ao extremo da medida, mas que elas não tiveram nenhum tipo de interesse em ter mais contato com o poder público. A gente tem essas variações. É o dinamismo, né, do que envolve as relações sociais que dizem respeito a essas questões. Exato. E é uma mudança de comportamento e de pensamento também, né? Da vítima entender que a segurança pública está ali realmente para acolher, para cuidar, para ajudar. E então você comentou que vocês, tempo a tempo, longe a longe, acaba passando, conversando com a pessoa. Então vai, por exemplo, até a residência, aperta a campainha e conversa mesmo com a pessoa? Tanto é que eu estou vendo aqui o pessoal, né, Bárbara, Israel, que trabalha aqui comigo, Israel GCM, a equipe da Patrulha Maria da Penha está falando aqui, ó, a violência psicológica é a mais praticada e a menos identificada. Está aqui meu amigo Luiz, né, também mandando bom dia. O Capitão Marotti, da Polícia Militar, comanda aqui a região central de Santo André, mandando um abraço, e eu também agradeço todos eles e demais aqui que há. Agradeço a todos por estarem aqui com a gente nesse bate-papo. A gente acaba sempre fazendo esse trabalho justamente para quê? Para contemplar o maior número de pessoas, né? Então você vai buscando contato com essas pessoas, vai lá na casa mesmo. Então até o ano passado, quando eu cheguei aqui, a patrulha estava sempre em formação. Então, rapidamente a história, né? Patrulha criada lá no comando da guarda, e é natural isso, é um ambiente que não estava acostumado com isso, é um ambiente, embora nós tenhamos aí as nossas GCMs femininas, mas é um ambiente masculinizado, você não está acostumado ali nessa questão de fragilidade, né? Ou seja, você está acostumado a receber alguém porque vai registrar uma ocorrência, muitas vezes. E aí a equipe estava necessitando de ampliar a sua sala, porque muitas mulheres vão até o comando da guarda com seus filhos. E aí, quando vai com criança sem entendimento, ok, fica no colo da mãe, fica ali brincando e assim por diante. Mas quando pega aquelas crianças um pouco maior, que já têm conhecimento, sabe o que está sendo falado, muitas vezes chegava em casa e avisava o agressor, falava assim, olha, a mãe vai mandar te prender. Ai, então a gente precisa... Deus. Nós precisamos desenvolver uma sala lá de acolhimento. Enquanto a mãe ela é entrevistada ali pela equipe da Patrulha Maria da Penha, a criança fica numa outra sala, né, ali brincando, se divertindo, até que a mãe consiga ter o seu trabalho adequado. E essa ida da equipe a campo, a equipe estava, em algum momento, deparando com alguns problemas, porque as pessoas achavam que era o guarda municipal apenas indo fiscalizar a residência, indo prender um suspeito, e aí estava confundindo. A própria equipe sugeriu, e nós entendemos que era uma gestão adequada, nós fizemos um braçal para a equipe Patrulha Maria da Penha. Hoje elas têm um braçal que elas se identificam. Na viatura tem um logo, né, desenvolvido aqui também pela Guarda Municipal, que é a Patrulha Maria da Penha, para que quando ela chega no local, as pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com a nossa visita ali, não entendam que é uma, aspas, batida policial. Então, a gente até, para tranquilizar ali aquelas pessoas, e a gente também conseguir adequadamente fazer o nosso trabalho. Eu estou mesmo impressionada com a delicadeza de vocês quanto a esse trabalho.
com as crianças. Eu, como mãe, me coloco no lugar dessas mães de ter que falar na frente da criança, e não só dela chegar em casa e contar para o agressor, mas dela vivenciar aquilo tudo além do que ela já vê dentro de casa, né? Porque uma criança, ela vê mais do que a gente imagina e é uma esponja, vai absorvendo tudo que vê, que ouve, né, que fala, que replica. Então, assim, é uma sensibilidade muito grande da parte de vocês ter feito essa sala de acolhimento. Quero realmente dar os meus parabéns, porque é algo que eu não tinha conhecimento, que era tão minucioso e tão cuidadoso da parte de vocês. Essa questão mesmo da conscientização, essa questão do acolhimento, de passar, de se preocupar com o nome, porque realmente quando chega uma viatura, fica todo mundo olhando e fica todo mundo pensando já que a pessoa fez alguma coisa errada e já fica falando, e aí traz mais um peso para a vítima, né? Ao invés de ajudar, ela acaba se sentindo constrangida, então um ato muito legal. E agora, para a gente ir caminhando para o fim, para a explicação final, a pessoa, quando ela baixa, é um aplicativo que vocês liberam para essa mulher que quer ter esse aplicativo, é isso? É um aplicativo, a gente inclusive agora, pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, é uma marca dessa administração do prefeito Gilvana, Inovação e Tecnologia. A gente vai desenvolver aqui pela prefeitura o próprio aplicativo da prefeitura de Santo André, para nós termos aí o nosso próprio botão de pânico. Este é um botão de pânico cedido por um GCM altruísta lá de Paulínia, que desenvolveu esse sistema e acabou cedendo, né, inclusive com o código-fonte, para várias guardas municipais. Então, a mulher, quando ela vem até nós, a gente instala o botão, ele tem um nome ali, que obviamente eu não posso até falar o nome aqui do aplicativo. Fica ali no app, entre os seus apps, e ele não tem assim uma identificação, que é justamente para que a mulher possa ter aí a sua... preservar, né, a sua intimidade, né, para que ela possa eventualmente fazer o acionamento. Então, a gente, acredito eu que mais alguns meses a gente já deve estar testando um novo sistema, até porque esse nosso sistema está limitado ao sistema Android, então a gente precisa expandir isso também para o sistema iOS, para que a gente possa contemplar todas as mulheres que tenham direito, né, e que possam se valer aí do aplicativo. E é um aplicativo que somente vocês conseguem instalar, não é qualquer pessoa que consegue instalar esse aplicativo. Somente nós, né? A ideia no futuro é que a gente tenha, inclusive, até igual o SOS Mulher da Polícia Militar. Então, a mulher, qualquer pessoa pode baixar o SOS Mulher, mas a gente não vai ser assistido porque você tem que digitar o número do processo. No nosso caso aqui, a gente faz a instalação, mas no futuro vai ser nesse sistema. Qualquer pessoa poderá baixar o aplicativo, mas ela só vai ser enxergada por nós aquelas que tiveram o número do processo com a medida protetiva deferida. Aí já entra automaticamente no sistema. Certo. E aí hoje, a partir do momento que a mulher ela se vê numa situação de risco, ela entra nesse aplicativo, entendo eu que é um aplicativo fácil, que entra, clica num botão mesmo, automaticamente vocês são acionados com a localização da vítima e a viatura se desloca. Exatamente. Quando ela aperta o botão de pânico, aparece na nossa central, lá no SECOM, e também lá no gabinete da Patrulha Maria da Penha, ao mesmo tempo, toca um alerta, né, uma sirene mesmo, e aí aparece o nome da mulher, quem é o agressor, onde ela mora, que tipo de medida que ela tem, desde quando ela está, uma série de informações para que a viatura que está mais próxima chegue. Então, a gente tem tido aí êxito em chegar com as viaturas que estão em patrulhamento, não tem passado de 10 minutos. Então, questão de minutos, a gente está na residência com todo o suporte. Inclusive, no mês de março, foram 3 ou 4 ocorrências que a gente conseguiu êxito em prender o agressor. Então, nessa situação,
diferente do acompanhamento, não é a viatura própria da Maria da Penha, é a viatura que estiver mais próxima, todos são acionados via rádio e vai o que está mais próximo. Sim, mas nesses casos até que eu citei, a Patrulha Maria da Penha também chegou muito junto. Em alguns lugares chega, porque às vezes o que acontece? Vou dar um exemplo do ano passado, aqui numa área nobre de Santo André. A mulher, ela já entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha dizendo que o agressor estava a intimidando e assim por diante. Então, isso também é muito importante, que as mulheres que estão sendo assistidas, elas sentem esse tipo de confiança e elas entram também, elas interagem com a patrulha. Não é algo que assim, instalou, não tem mais nenhum tipo de contato. E aí a equipe começou a fazer a intensificação das rondas próximo àquele estabelecimento onde a mulher atuava, ela trabalhava. E aí o agressor foi, até que uma colega dela que acionou o botão, a patrulha chegou em menos de 3 minutos e prendeu o agressor. Então, assim, às vezes acontece isso, a gente faz uma prevenção mais dedicada em função da própria mulher ter entrado em contato conosco. Agora, na regra geral, acionou o botão de pânico, é despachada a equipe Patrulha Maria da Penha, mas também é acionado toda a rede que está de serviço naquele momento. A primeira viatura que chegar, dá o atendimento e a patrulha depois encaminha o restante da ocorrência. Uau, uau! Olha, eu estou realmente assim impressionada com esse trabalho lindo, mesmo sendo um assunto tão delicado, porque infelizmente independe da nossa vontade o que as outras pessoas fazem, e tem realmente muitos homens aí que infelizmente acham que vivem no tempo das cavernas e tratam as mulheres como não devem ser tratadas. Então, assim, é um trabalho mesmo lindo, estou muito feliz de poder passar essa informação para os meus seguidores e também para quem não é meu seguidor. A gente está ao vivo aqui no Instagram, a gente está ao vivo também na outra rede. E eu vou deixar gravada essa live, porque as pessoas precisam entender que conhecimento é poder. Então, se não tinha conhecimento desse trabalho da viatura, da Patrulha Maria da Penha, a partir de agora tem. E é realmente preciso que a gente aumente cada vez mais em todos os municípios esse trabalho lindo, com o intuito de salvar vidas, né? Que é o patrimônio jurídico tutelado pela nossa Constituição, o maior patrimônio jurídico que é a vida, e que infelizmente uns tiram dos outros sem dó e piedade. Mas, graças a Deus, a gente tem mudado a sociedade. Aos pouquinhos a gente vai avançando e entendendo que a mulher não é mais uma coisa, que a mulher tem que ser cuidada, tem que ser zelada, que a mulher pode ser e estar onde ela quiser, né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode mandar. As dúvidas que mandaram na caixinha, eu fui fazendo aqui ao longo da nossa conversa. Também fiz algumas perguntas que eram minhas, né, diante da sua explicação, Thelma, que foi, assim, exemplar, muito, muito límpida e transparente, as pessoas conseguem entender, e é isso, a gente precisa falar a voz do povo, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, Aline, eu gosto da sua live, porque tanto você quanto os convidados falam a voz do povo. Juridiquês a gente deixa para o tribunal, não é mesmo? A gente deixa para ensinar, para falar com outros colegas em momentos necessários, não no momento de distração, e a gente realmente precisa falar de uma forma que as pessoas entendam. Então, a tua explicação foi muito isso, falar da forma que as pessoas entendam. Vocês, mulheres que estão me vendo, se vocês não passam por essa situação, graças a Deus. Mas se você conhece alguém que passa por essa situação, replica a informação. A internet, ela não serve só para a gente ver meme, ela não serve só para dar risada. É bom também, mas a gente tem que usar essa ferramenta como ferramenta de proliferação, de repassar informações, de fazer uma rede do bem, assim como o Sr. Thelmo comentou, que existem vários apoios em Santo André, uma rede, uma cadeia. Nós também temos que fazer parte, como sociedade, como pessoas que querem o bem do próximo e o nosso, né? A gente não sabe o dia de amanhã, Deus me livre, mas a gente não sabe. Então,
Alguém comentou aqui, acho que foi a Patrulha Maria da Penha, que comentou sobre violência psicológica, que é a mais difícil de lidar e de identificar. É realmente muito difícil. Eu entrei para esse mundo, eu digo, Thelmo, que eu não escolhi ser advogada do direito de família. Direito de família me escolheu. Porque quando eu comecei a fazer faculdade, o meu único intuito era prestar para ser delegada. Era o meu único intuito. Eu nunca consegui fazer uma prova. Uma hora começaram a exigir outras coisas que... Quando eu estava terminando a faculdade, começaram a exigir a ordem. Depois eu engravidei da minha primeira filha. E aí eu parei de estudar. Quando eu voltei a estudar, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Então, assim, nunca deu certo. E aí foi quando eu estava pouco tempo antes de engravidar da Eduarda, que é a minha primeira filha. Pouco tempo, mentira, eu já estava há uns anos, mas não vou falar para não revelar a idade, né? Então, vamos deixar isso para lá. Eu estava na GCM de São Bernardo, e aí, pronto, eu tive a Eduarda lá, então a vida sempre me afastou. Infelizmente, eu sou uma pessoa que passei por violência psicológica. Como o Thelmo falou, que não existe classe social, não existe estudo, não existe cor, não existe raça. Existe a violência física, patrimonial, a psicológica, e entre outras, né, que às vezes as pessoas focam somente na violência física, e não é só isso, né? Eu já ouvi aquela frase típica, mas ele nem te bate. Não é só não bater, é muito mais do que isso. E a gente precisa conscientizar as pessoas. E esse trabalho que vocês têm desenvolvido, da forma que tem desenvolvido, realmente tem essa intenção de conscientizar outras mulheres. E eu sempre falo, juntos sempre somos mais fortes, né? Sempre somos mais fortes. Então, vamos caminhando aí para o fim dessa live. Então, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, antes de eu fazer os agradecimentos, fique à vontade, esse espaço é todo nosso. Eu só tenho que agradecer, né? O tema realmente é um tema atual, é um tema propositivo, né? É um tema que envolve a nossa vida em sociedade. Eu estudo segurança pública há pelo menos 40 anos, né? Que é o tempo que a gente também está na segurança pública. E o que a gente observa, e é necessário, né? Mas o que a gente observa, principalmente das autoridades constituídas, no caso aqui do Brasil, né? Nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, principalmente em âmbito federal, que é o poder destinado a fazer as leis, né? Ou ter a propositura, a iniciativa de criar algumas leis, né? No caso, compete aqui à União legislar sobre matéria, processo penal, direito civil e assim por diante, que não se desconectem de determinados assuntos. Não adianta eu olhar hoje, o Brasil está vivendo esse momento hoje da segurança pública politizada em âmbito nacional. Então, se tem politizado o tema segurança pública, e quando os governantes vão falar de segurança pública, eles falam daquilo que está na mídia. Então, combater o crime organizado, combater o roubo de celular, o criminoso, sim, tudo isso faz parte. Mas eu não posso me desconectar também de outras questões que nos atingem, como a violência doméstica. Eu digo que Santo André hoje, essa política pública ela é tão exitosa do município que você imagina, e você tem experiência disso, Aline, quem talvez esteja aqui nos assistindo, com exceção de quem é policial militar ou é guarda municipal ou policial civil, como o caso aqui da Rosane, lá de Miracema, aqui no Rio de Janeiro, o Reis aqui, que está nos falando dessas questões, as pessoas não têm essa noção. Quanto tempo, eu costumo falar isso, quanto tempo uma viatura da polícia militar, a polícia militar ou a guarda municipal demora para atender uma ocorrência de homicídio? Quanto tempo? Você é acionado para o local, preservação de local, diligências para localizar o possível agressor,
Se é um homicídio tentado, socorro, então você já envolve SAMU, você vai envolver centro cirúrgico, você vai envolver, às vezes, internação. Então, tem um custo agregado disso muito alto. Quando a gente tem a pública de há quase 5 anos sem um feminicídio, que é o homicídio envolvendo mulher, por questões de gênero, quanto que a gente não ganha com isso? Quanto que a gente não ganha em ostensividade para fazer o melhor patrulhamento, fazer uma melhor prevenção? Então tem uma série de coisas agregadas, porque a gente ouve, principalmente a classe política, ela só vem olhar para esta política pública no mês de março. Aí os outros 11 meses a gente não consegue isso, né? Não, eu tenho que olhar isso de forma contínua. Então eu preciso ter um fundo destinado a isso, mas um fundo não só para casa lá de passagem e tal. Eu preciso investir. O Wagner até fala aqui sobre a questão da valorização da Patrulha Maria da Penha e tal. Aqui em Santo André, nós não estamos pensando ainda, não está no nosso escopo, de ter uma inspetoria específica para a Patrulha Maria da Penha. Mas nós descartamos. Tudo é uma questão de pensar ao longo do tempo aí, né, como que as coisas podem acontecendo, né? Mas o ano passado, o Wagner, a Aline, quem está nos ouvindo, o que nós conversamos aqui com o Comando da Guarda? Nós criamos a Inspetoria de Governança Cidadã. Essa inspetoria, ela tem dentro, como se fosse um guarda-chuva, ela tem dentro da sua atribuição a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Escolar, o policiamento comunitário, no futuro próximo, o policiamento em parques. Para quê? Para que a gente possa ter um inspetor olhando para essas políticas públicas que, no dia a dia, se a gente não olhar, elas se perdem pelo dinamismo, ocorrência policial e assim por diante. Então, a gente tem trabalhado muito com isso aqui. E aí, quem sabe, no futuro, a gente pode avançar com essa questão. Mas o ideal é nós termos o quê? Agregar a tecnologia, né, que isso é muito importante. A gente hoje não só quer ter o botão de pânico, mas nós queremos ter um verdadeiro sistema que a gente possa realmente olhar essas mulheres com carinho, porque a gente nem falou sobre isso, mas você tem uma ideia, Aline, e quem nos ouve e nos assiste, nós temos uma grande dificuldade. Por quê? A mulher, você fez essa pergunta, a Patrulha Maria da Penha de Santo André só atua para quem mora em Santo André? Sim, mas às vezes, e são vários casos, a mulher que está sob a minha proteção, ela não trabalha em Santo André. Ela trabalha no município vizinho, ela trabalha na capital e vice-versa. Eu recebo também mulheres em medidas protetivas de São Caetano do Sul, de Mauá, de Diadema, que trabalham em Santo André. Então, a gente precisa desenvolver realmente uma rede de proteção, e aí tem que ser tecnologia, para que a gente, independente da mulher, na hora que ela acionar o botão de pânico, mesmo que ela não seja assistida por mim diretamente, eu saiba que ela está sendo vitimada no meu território, para eu poder também agir, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem com os comandantes das guardas, aqui, principalmente da região da Grande São Paulo. A gente tem aqui, né, no ABC, o consórcio intermunicipal, já levamos essa... E o consórcio tem estudado isso. Se Deus quiser, a gente deve avançar, agregar esses bancos de dados de forma, por meio da tecnologia, e aí, independente de onde a mulher esteja, ela sabe que ela pode acionar o botão e vai chegar lá uma força policial para atendê-la. Uau, tomara que sim, porque realmente é para agregar, e isso é mesmo incrível. É a mulher ter a certeza de que ela está sendo protegida. Isso é mesmo incrível. Telmo, a nossa live foi mesmo muito esclarecedora. Eu quero mais uma vez te agradecer. Agradecer por tudo, desde o começo, os contatos, a nossa conversa, a disponibilidade. Muito obrigada. Me coloco também à inteira disposição do projeto, caso precisem de algo, uma palestra online por enquanto, mas quando eu for ao Brasil, aviso para, caso queiram uma palestra para a gente conversar, bater papo, conscientizar essas mulheres, me coloco à inteira disposição, porque a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha para poder mudar e deixar uma geração melhor para os nossos filhos. Eu sempre falo isso, que o que me propulsiona
é olhar para os meus filhos e que eles possam ter um mínimo de entendimento e de viver decentemente numa situação que eles sabem o que eles podem, o que eles devem aceitar, o que eles podem, o que eles devem fazer, né? Porque a gente precisa criar e a gente precisa transformar uma geração melhor nesse sentido do preventivo, nesse sentido do verdadeiro amor, nesse sentido... E aqui eu não estou falando, a Aline está apelando para sentimento, não, eu estou falando de sociedade, de família, de uma família sólida, porque uma família bem estruturada, uma mulher que entende onde ela deve estar e o que ela deve receber, e um homem que entende o que ele deve fazer, né? E o que ele também deve receber, porque é uma troca. Ninguém casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E se as pessoas conseguem cada um entender o seu papel, a gente estrutura a família e essa geração, essas crianças dessa família vão replicar. E hoje, infelizmente, não é o que a gente vê, com um número altíssimo. Graças a Deus, em Santo André não tem sido assim, mas, como eu disse no começo, em outros lugares do Brasil, aqui em Portugal, a gente vê um número altíssimo de violência doméstica e a gente não pode normalizar isso. Chega, isso acaba aqui. Já passou o tempo que as mulheres não podiam falar, já passou o tempo que isso era uma vergonha. Acaba aqui, a gente tem que terminar na gente, para as nossas crianças, nossos netos poderem viver com mais tranquilidade. Meu querido, obrigada. A todos que ficaram aqui, que mandaram observações, o Sr. Telmo leu de toda a gente aqui, que participou conosco, aos que mandaram as perguntas na caixinha. Muito obrigada. Obrigada por almoçarem com a gente, porque eu acredito que muita gente acabou almoçando, nos ouvindo. Vou deixar a live gravada. Assista novamente. Repasse. Se você conhece alguém, isso é um apelo, é um pedido meu. Se você conhece alguém que passa por essa situação, repasse essa informação, repasse essa live, vem com a gente nesse movimento. Não é verdade, Telmo? Que juntos somos mais fortes e bora transformar aí, de bocadinho em bocadinho a gente consegue. Doutora Aline, obrigado. Sucesso para ti, estamos à disposição. Quero agradecer demais aqui a toda a minha equipe da Secretaria de Segurança Cidadã, em especial esses guerreiros, né, que compõem a nossa Patrulha Maria da Penha, a inspetora Vicenzina, a Daniele, todos os demais, e todos, né, os policiais militares, os guardas civis municipais, que também se dedicam a esta causa da proteção às mulheres, por meio aí da Patrulha Maria da Penha, Guardiã Maria da Penha, não importa o nome que o município ali adota, mas que também fazem um trabalho espetacular. É para eles que eu deixo aí também meu agradecimento, a minha gratidão, e contem conosco, estamos à disposição. Obrigada. Eu acabei nem sendo específica, mas vou aproveitar o ensejo. Parabéns a essa equipe por poder... Aqui fala equipa, então acabou confundindo. Essa equipe que se disponibiliza realmente para fazer esse trabalho lindo. Eu também fico à disposição no meu Instagram, no meu WhatsApp, o que eu puder colaborar. Eu tenho mesmo esse movimento, tenho e-books escritos para mulheres, para poder identificar essas situações de relacionamento abusivo, de como sair, enfim. E parabéns a esses guerreiros, essa família Azul Marinho aí, que aderiu a essa causa com tanto carinho. Gente, muito obrigada, uma boa tarde, um bom almoço. Eu estou quase indo já para janta aqui. Um bom almoço. Peço desculpa pelo começo, pelo atraso, mas realmente o Instagram, ele travou, mas não nos bloqueou, não impediu de passar a informação. Muito obrigada. Uma boa tarde. Fica com Deus. Tchau.